Vamos ler o capítulo 3 do livro do Eclesiastes. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. E Deus investigará o passado. Descobri que também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Até aí. O livro do Eclesiastes, segundo os biblistas mais atuais, foi escrito no período pós-exílio e pós-cativeiro da Babilônia. Para aqueles que os que não conhecem bem a Bíblia, Israel
foi invadida pela Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor e passou 70 anos debaixo do cativeiro babilônico. 70 anos Israel, a terra foi devastada. Foi um processo que hoje a gente chama de limpeza étnica. Matar todo mundo para acabar com aquela civilização. E os judeus viram a terra ser devastada, ser destruída. O templo foi destruído, o templo de Salomão, que Salomão ergueu, foi devastado, destruído tudo. Os rapazes mais fortes, os mais atléticos, os guerreiros, né, os homens que estavam prestando serviço militar, foram castrados, foram transformados em eunucos. Por exemplo, Daniel da Bíblia, o Daniel que escreveu o livro Daniel da Bíblia, era um eunuco, era um homem castrado. E por que eles castravam homens? Para que eles não tivessem forças para serem guerreiros, para serem soldados. E as mentes mais intelectuais foram levados para a Babilônia para passarem por um processo de lavagem cerebral, para adquirirem os valores babilônicos e não mais os valores judaicos. As mulheres foram prostituídas, outras foram levadas para serem empregadas, escravas, nas casas das pessoas mais ricas da Babilônia. Então, o livro do Eclesiastes, que foi escrito num período posterior, ele é, na verdade, uma compilação de vários pensamentos. Algumas vezes, no livro do Eclesiastes, um versículo não dá sequência ao outro. A gente lê e fala, ele estava falando de uma coisa, agora está falando de outra. Porque é uma compilação de pensamentos e de ideias que muitas vezes não se encaixam na nossa cultura linear, de pensamento linear. E aqui nós temos o capítulo 3, que é um capítulo, assim, dentre os capítulos do Eclesiastes, esse é o mais conhecido. Quem não ouviu alguém já citar que para tudo há um tempo debaixo do céu, e que há tempo de curar, e que tempo de afastar, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Todos nós conhecemos, pelo menos de ouvir falar, um trechinho do capítulo 3. Por isso eu quero, antes de falar assim, de uma maneira explicativa, o capítulo 3, eu quero falar o que o capítulo 3 suscita e suscitou em mim quando eu estava estudando, entendeu? Que não é necessariamente uma explicação. Eu vou chegar lá, mas não é necessariamente uma explicação do capítulo 3. É o que eu senti quando li o capítulo 3 do Eclesiastes. Eu senti, primeiro, que a vida de todos nós é um mosaico completo. A vida da gente é um quebra-cabeças. Um quebra-cabeça em que nós temos ali 5.000 peças que a gente tem que juntar nesse quebra-cabeça, e a gente não acha as peças muitas vezes. Quem já fez quebra-cabeça sabe. Não acha a peça, acha uma peça, mas ela não encaixa. Acha o encaixe, mas não acha a peça. E é assim a vida da gente. E também, quem aqui já foi criança e que frequentou Feira Livre, sabe o que é um caleidoscópio. Caleidoscópio é um jogo de espelhos com pecinhas soltas que você gira e ele forma sempre uma nova imagem. A gente olha contra o sol, o caleidoscópio, e é lindo. E uma das coisas do caleidoscópio é que ele nunca se repete. Nunca se repete. Porque as peças nunca caem, todas elas
no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então é fascinante brincar com o caleidoscópio, porque cada vez que você mexe ali um pouquinho, já é uma imagem inédita. Assim é a vida da gente. A vida da gente é complexa. E o problema da vida ser complexa, e aí está aqui no espírito de tudo que o Eclesiastes quer nos dar, o problema da nossa vida ser complexa é que nós queremos dar controle à nossa vida. E a gente quer ter a sensação de que controla. Mas entram tantas variáveis na nossa história de vida que ninguém tem o controle da vida. Ninguém tem o controle da vida. E eu vou dizer mais: nenhuma igreja pode prometer controle de vida a ninguém. Porque nós vivemos num mundo em que você não controla todas as variáveis do clima, das ações políticas. Você não tem controle das decisões das outras pessoas. Então, aqui está também o segredo de por que tanta gente procura igrejas. E por que, por exemplo, que uma igreja como a Bethesda não tem o apelo das igrejas neopentecostais, por exemplo. Se você for numa igreja neopentecostal hoje de manhã, eles têm lá assistindo o culto 10 vezes, 20 vezes mais gente do que nós temos aqui na Bethesda. O nosso culto foi lindo, do louvor até aqui. Nós oramos, nós dedicamos às crianças, nós tivemos um ambiente agradável, receptivo, mas a gente fica perguntando por que não vem mais gente para Bethesda? E a resposta que eu tenho é a seguinte: que enquanto lá nas igrejas neopentecostais os pastores estão ensinando as pessoas a terem o controle de suas vidas, o Ricardo Gondim está na Bethesda dizendo para as pessoas: você não terá controle das suas vidas. Qual é o que tem mais apelo? Então nós temos aversão, repulsa a qualquer mensagem que diga para você que você não tem controle sobre a sua vida. E os coaches hoje estão ensinando a você ter controle da vida, e tem sempre uma receitinha lá: 10 passos para aquilo, 3 passos para aquilo mais, e você vai ter controle sobre os seus filhos, você vai ter controle sobre a sua saúde, você vai ter controle sobre as suas finanças, a sua riqueza, você vai ter controle sobre o céu, e você tem controle até sobre Deus, porque os pastores neopentecostais dão ordens a Deus, aos demônios. E o Ricardo Gondim está dizendo assim: não, você não vai controlar, porque vai ter tempo na sua vida que é tempo de plantar. Mas enquanto você está plantando na vida de outra pessoa, é o tempo de arrancar o que se plantou. Tem um tempo em que você tem ódio, e há um tempo na vida do outro que ele está todo carinhoso e toda carinhosa. Tem tempo que é de rasgar e tem tempo que é de costurar, e você não tem controle. Segundo, o que é que o texto suscita para mim? O texto suscita para mim que a vida requer de todos nós luzes e sombras. Que é também uma coisa que o Gondim está pregando contra si mesmo, dando um tiro no pé. Nós temos que conviver com o bem e o mal.
acabar com o mal seria ruim, porque eu só tenho referência do claro, porque eu conheço o escuro. Eu só tenho referência do bem, porque eu conheço o mal. Eu só tenho referência daquilo que é verdadeiro, porque eu consigo detectar minimamente o que é falso. E todas as civilizações em que o ditador, o rei, o sacerdote, o pastor tentou tirar da vida das pessoas e produzir uma sociedade só de luzes, ele acabou criando o mal. Todas as vezes que um pastor quer e intenta mostrar para as pessoas que eles têm o poder de acabar com todo o mal, ele adoece as pessoas. Eu não sou psicólogo, mas sou casado com uma psicóloga de primeira linha, e a minha mulher psicóloga sabe e me ensina que Carl Gustav Jung, psicólogo, um dos que transgrediu a psicanálise freudiana, Jung, famoso Jung, falou sempre que nós somos, não é que a gente tem, nós somos luzes e trevas. Você tem luzes e você tem trevas dentro de você. E que você tem que aprender a conviver com os dois. E que o esforço seu de tirar todas as trevas de dentro do seu coração vai lhe adoecer. Agora veja, um pastor que está ensinando as pessoas que eles têm que aprender a viver com trevas, e tem um outro pastor lá que diz assim: venha para a nossa igreja que você vai ser completamente santo e puro. Qual que tem mais apelo? Nós temos trevas dentro da gente. O problema nosso é que a gente não sabe lidar com as nossas trevas. Como nós não sabemos lidar com as nossas luzes. E aí a gente mistura, por exemplo, ser sincero. Sinceridade. Não é uma luz? É. Mas a sinceridade mal usada, ela vira trevas. Eu não conheço você, você não me conhece, a gente se encontra pela primeira vez. Aí eu olho para você e diz: mas que cabelo horrível seu, hein? Eu estou sendo sincero, o cabelo realmente está horrível. Mas a minha sinceridade não foi usada para curar a pessoa. A minha sinceridade foi usada para ferir. E eu tenho, por ser mais exposto nas redes sociais, um monte de gente que é sincero pra caramba comigo, mas eu nunca vi na minha vida. Aí eu fico pensando: quem te deu o direito de vir dizer essas verdades para mim? Que quando a minha mulher, que vive comigo há mais de 45 anos, me diz eu fico ferido, imagine você, Zé Ruela, que eu nem conheço. A nossa história é feita de arrancar, de matar, de chorar, de espalhar pedras, de desistir, de jogar fora, de rasgar. O problema nosso é quando a gente fica só num. Porque é sim, tem sim a história de você derrubar, mas também tem de construir. Tem sim o momento em que você chora, mas pelo amor de Deus, também tem o de rir. Tem o tempo de procurar
de ir à luta, e tem um tempo de desistir. O problema é quando a gente só desiste, ou quando a gente não sabe parar. Eu já fui em algumas igrejas evangélicas que os pastores dizem assim: quem é de Jesus não volta nunca, só avança. Eu digo, isso é adoecedor. Tem um momento que você tem que dizer, cara, eu desisto. Parou, acabou, eu não tenho condições de continuar. Tem um tempo de falar e tem um tempo de calar. E é interessante que o escritor, ou compilador, salomônico, que alguns dizem que Salomão estava por detrás do texto, que eu disputo, eu acho que não tinha Salomão aqui, porque esse texto é posterior a Salomão, mas é salomônico. Ele alterna os versículos. Tem versículo que ele começa com nascer, e só depois ele fala de morrer. Tem um versículo que ele começa com o positivo, que é plantar, e depois é que ele fala, que é de arrancar o que se plantou. Mas aí no versículo 3 ele já começa também, que a primeira coisa que acontece é negativa. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Ele não começa o versículo dizendo, tem tempo que é de rir, depois tempo de chorar. Então, nossa vida é marcada por esses ciclos. É como a maré, que sobe e que desce. A vida da gente é assim. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou querendo calar. Hoje eu estou de luto. E tem dias que eu estou feliz, eu estou satisfeito, estou bem. Estou indo para cima. E na minha casa a gente faz assim, eu e a Jerusa. A gente sabe que existe isso, eu só peço a ela que não seja na mesma hora que eu. Quando você estiver triste, você me fala para eu ficar alegrinho. E quando eu estiver triste, eu preciso que você esteja guerreira, para a gente contrabalançar esses tempos. O ruim é quando ficam os dois. Terceiro, isso é o que o texto suscita em mim. Viver é bom. Não é ruim. Porque veja, o texto diz que ele descobriu que a coisa mais importante da vida, no versículo 13, é poder comer, beber, celebrar a vida. Porque viver é um presente de Deus. No meio do caos, é bom viver. Por isso que ninguém tem pressa de morrer. E nessa onda de haters meu na internet, de ontem para hoje, algumas pessoas escrevem assim: vem logo, Jesus. Você está preparada mesmo para Jesus vir logo? Vem logo, Jesus, mas agora não, porque minha netinha, tão lindinha, eu não queria que ela acabasse agora. E o meu neto, que agora é que entrou na universidade, e eu quero vê-lo bem sucedido. Não, ainda não, deixa ele terminar. Eu não tenho pressa de morrer. Eu não tenho pressa de ver fogo caindo do céu e consumindo cidades. Quando eu vejo crente dizendo essas coisas, para mim são frases vazias. Porque viver é bom. Porque o meu Senhor Jesus, diante da morte, não teve pressa.
Jesus não foi aquele de peito aberto, disse, vem, pode matar. Não, ele entrou em angústia. Diante da perspectiva da morte, ele se angustiou. E o texto da Bíblia diz que ele se angustiou até a morte. Essa história de, não, eu estou preparado para ir para o céu, é até o médico dizer, olha, não tem mais o que fazer. Aí você desespera. A quarta coisa que o texto suscita a mim, que a vida é trágica. A nossa vida é trágica. Porque a gente tem o senso da eternidade no nosso peito e a gente tem também a consciência de que vamos morrer. Olha, veja como ele diz no versículo 9. No versículo 10. Tenho visto o fardo que Deus impôs sobre os homens. Que fardo é esse? Ele colocou no coração dos homens um anseio pela eternidade. Em outras palavras, eu tenho consciência, anseio pelo eterno, e tenho também consciência de que a morte é trágica, que a morte é ruim. Eu vi minha mãe morrer. Eu vi o último fôlego de vida da minha mãe. Eu estava do lado da cama dela, segurando na mão dela. Porque eu disse para minha mãe, ô mãe, eu vou ficar aqui até a senhora dar o último fôlego de vida. Eu não vou abrir mão de estar do seu lado. E a danadinha passou 4 dias para morrer e eu não aguentava mais de sono. Cochilava na beira da cama e minha mãe respirando ali, só respirando, só respirando, só respirando. Aí de repente eu notei que a respiração dela começou a ser intercalada com apneias. Ela tomava fôlego, já completamente inconsciente, soltava. Aí eu contei a primeira vez, 1, 2. Aí eu contei depois de algum tempo. 1, 2, 3, 4. Aí eu contei 5, 6, 7, 8, 9. Aí de repente ela tomou o fôlego e fez. E eu, 10, 11. Claro que não era audível, era contando na minha cabeça. 11, 12, 13. E quando ela tomou esse último fôlego, a morte tomou conta da minha mãe, que parecia uma entidade. A morte, naquela hora eu tive essa consciência, a morte é uma entidade. Naquela hora o rosto dela mudou, completamente, instantaneamente. E meus irmãos começaram a chorar, eu digo, espera, dá um tempinho. Porque essa é da tradição judaica, que entre o último fôlego e a consciência da família de que a pessoa morreu, tem um tempinho, que é para o espírito voltar para Deus que o deu. E eu digo, espera um pouquinho. E aí eu disse, mãe, estou segurando na sua mão agora. Quando eu soltar, Jesus vai segurar na sua mão do outro lado. Todos nós temos essa consciência de que a morte é trágica, a morte é cruel. Uma pessoa morta já não é mais a pessoa que a gente conviveu. E o salmista diz isso no versículo de número 12, no coração 11, ele fez apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade que ele não consegue compreender. Agora vamos para o texto. E eu vou ler, vou explicar o capítulo de trás para frente. Como se fosse um flashback. Porque eu estou falando da morte, e deixa eu falar o que é que Salomão diz aqui, ou o salomônico, né? O texto salomônico diz para nós. Versículo de número 22.
Por isso concluí que não há nada melhor para o homem que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Aí encerra o capítulo dizendo assim: pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Quando eu morrer, eu não saberei nada de como será a vida da minha mulher depois que eu passei. Eu não saberei mais nada de como foi a vida dos meus filhos, dos meus netos. Eu não saberei nada quem serão os meus bisnetos. Não saberei nada. Por isso, já que você não saberá de nada, curta os seus filhos hoje. Desfrute os seus netos agora. E a Gabriela, minha neta, parece que ela conhece o texto, mas não conhece. Ela manda um WhatsApp para a gente e diz assim: vô, você pode vir me buscar hoje no colégio? Às vezes eu estou aqui ocupado. Aí eu falei: quer saber? Já já eu não saberei mais nada dessa menina, eu tenho que saber agora. E como ela sabe que a avó é completamente manipulada, ela faz isso o tempo inteiro. Vó, você pode vir aqui? Vó, vamos almoçar juntas? Só nós duas. É isso, a vida é isso. A vida é isso. É a gente aproveitar o tempo que está nas nossas mãos, porque o tempo que está nas nossas mãos é uma dádiva de Deus. Versículos 18 ao versículo 21. Veja o que é que ele diz, do 18 ao 21. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino dos homens é o mesmo do animal, e o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Por que o cara que escreveu isso aqui, escreveu isso aqui? Veja bem, porque o judeu tinha toda aquela arrogância e prepotência de que eram o povo escolhido e de que era a menina dos olhos de Deus, e passaram, eles, os judeus, passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, sendo massacrado, oprimido. E aí o autor escreve aqui o seguinte, do que na verdade ele está dizendo é o seguinte: menos, você que vive de nariz empinado, menos, que você não é muito melhor do que os animais não, viu? Menos, você que olha para o outro e aí nós vamos já ver aqui, que lá na frente o escritor do Eclesiastes diz assim: não seja exageradamente justo, porque se você fizer isso, você se perde, você perde a sua alma. Menos, seja menos. Você não é tudo que você pensa que é. E aí tem, né, essa coisa do Paulo, que tem um espinho na carne, que ninguém sabe que espinho era esse na carne. E eu estava essa semana com dor na perna, e mal pra caramba. E aí uma pessoa muito querida minha disse: pastor, eu acho que é o seu espinho na carne. Eu digo: obrigado. Obrigado pelo incentivo. Ótimo. Era só tudo que eu estava precisando ouvir. Porque sabe de uma coisa? Basta um desequilíbriozinho, no equilíbrio, né? Na estabilidade da nossa corrente sanguínea, e você sangra até a morte. Basta
um tequinho de osso encostando num gânglio dos feixes nervosos da perna, e você geme de dor. E o doutor Leudo, que é médico aqui da Bethesda, disse assim, como diz lá no Ceará, pastor Ricardo, é nessa hora que a gente vê homem adulto pedindo para mamar. Expressão lá do Ceará. Ricardo, você não é nada, cara. Baixa a bola, Ricardo. Ande humilde. Você não é nada. E é isso que o salmista está querendo dizer para os judeus. Não viva com arrogância, destratando os outros. Eu estava num avião vindo do Nordeste para cá e parou numa cidade nordestina e entrou o que eu vi, que era um filho de gente bacana. O Mauricinho entrou com a namorada ou mulher, eu acho que eles estavam de lua de mel. E ele tratava a aeromoça assim, ó, psst, psst. Falei, meu... Ele aprendeu a tratar as pessoas como o senhor da casa grande tratava os escravos. Psst, psst. Eu fiquei com tanta raiva desse rapaz que está tratando a menina que está nos servindo com psst, psst. Baixa a bola, cara. Ande humilde, que você não é melhor do que o cachorrinho. Você não é melhor do que os animais. Baixa a bola, ande com humildade diante de Deus, celebrando os momentos que você tem na sua vida, com singeleza de coração. Veja o versículo 16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. E fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Aí eu fiquei encafifado com essa história de que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, havia ainda mais impiedade. Aqui é uma pessoa olhando para a vida e dizendo assim, eu passei pela vida, estou envelhecendo, e eu olho ao meu redor, as coisas continuam tudo iguais. Tudo igual. Essa semana eu peguei uma estrada, um caminho que o Waze me mandou, lá pelas quebradas de São Bernardo, de Santo André, vindo pelo Rodoanel, 60 quilômetros, que eu não conhecia. E eu vi aquela montanha de casas, sem reboco, sem uma praça de esportes, casas amontoadas uma por cima das outras, que se alongavam pelo morro. E eu me lembrei na hora, falei até com o pastor Fernando. Falei, Fernando, quando eu fazia faculdade, que eu sou formado, minha primeira formação foi administração de empresas, nós estudamos macroeconomia e microeconomia. Quando você estuda macroeconomia, você estuda a economia do país. Produto interno bruto, produto nacional bruto. Balanço de contas, essas coisas, inflação. E eu estudei economia num período em que o Brasil estava debaixo da ditadura. Lá nos idos de 1973. O Brasil tinha uma ditadura. E o meu professor era um professor do regime, era um professor que tinha sido colocado lá a propósito. E ele falava para a gente o tempo inteiro, o Brasil vai ser um milagre.
O Brasil vai experimentar um boom econômico. Me lembro dessa expressão. Nós vamos ser um país de primeiro mundo. Foi naquela época que cunharam os países de primeiro mundo, os países que estão aliados ao primeiro mundo, seria o segundo mundo, e os países que não estão alinhados ao primeiro mundo, que são os países de terceiro mundo, não alinhados. E o Brasil era terceiro mundo. E ele falou, nós vamos sair da condição de terceiro mundo e vamos para o primeiro. E aí eu vejo a minha idade indo embora, eu fragilizado, repetindo, também debaixo do sol, no lugar da justiça, continua a injustiça. Piorou. O Brasil piorou em muitos aspectos. Assassinato e violência de mulheres dentro de casa, pioramos os índices. Insegurança nas ruas. Eu era criança, a gente andava nas ruas, ia para a praça e não havia problema nenhum. Hoje a gente tem medo de parar num farol, num sinal de trânsito à noite. O Brasil piorou muito, porque nós não temos hoje um programa de habitação popular. As casas estão se amontoando debaixo dos viadutos, casa não, os barracos de lona, as pessoas passando necessidade. E os meus esforços heróicos, nada. É o escritor aqui. O que você faz? Cruza os braços e vai passear no shopping? Não, nós vamos fazer casa. Porque se eu não resolver o problema do país, eu resolvo de uma família. Não, nós não vamos resolver o problema da fome. Não vamos resolver o problema da fome. Quantos milhões de brasileiros estão passando fome, estão com insegurança alimentar? Não, não vamos resolver. Mas nós vamos distribuir cestas básicas para que esta família não passe fome este mês. Então, a gente tem que sair nós temos que sair do triunfalismo e vamos, na medida do que está nas nossas mãos, transformando a realidade de um e de outro. Então deixa eu dar só 2 ou 3 conselhos práticos antes de ir embora. Aprenda a discernir os tempos da sua vida. E enfrente esses tempos sem derrotismo. Sem derrotismo. Eu sei que é difícil. Porque nós estamos enfrentando aqui, viu, Fábio Estrela, na Bethesda, um tempo de arrancar o que se plantou. Nós estamos experimentando aqui na Bethesda um tempo de prantear antes de começar a dançar. Nós estamos aqui espalhando pedras antes de começarmos a juntar. Nós estamos aqui desistindo. Não é derrotismo, é que chegou esse tempo na sua vida. Está passando por uma dificuldade financeira? Você não foi derrotado, é porque é um tempo de dificuldade financeira. O problema é que a gente acha que esses tempos se alternam automaticamente. Não. Porque tem gente que enfrenta o tempo de chorar e morre com o tempo de chorar. E essa é a mensagem cristã. Que se o meu tempo aqui na terra foi chorar, foi prantear, foi espalhar pedras, foi desistir, nós cremos na ressurreição, em que os filhos de Deus vão cantar juntos diante do trono do Cordeiro, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Segundo, não espere mudanças do tempo para fazer o que você precisa fazer. Não, eu vou esperar. Agora está sendo tempo de construir, eu vou esperar.
Agora que está... Eu vou esperar. Não espere, faça agora. O que tem que ser feito, faça agora. E é interessante que o Eclesiastes, mais lá na frente, no capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará. Quem observa o vento nunca semeará. Quem fica aguardando tempos melhores para ser diferente, nunca vai ser. Então desfrute a vida, quer seja no positivo, quer seja no negativo. Pastor, estou passando o pior tempo da minha vida. Não me impeça que esse pior tempo da vida lhe dê tempo para o seu filho, para a sua filha, para a sua neta. É o pior tempo da minha vida. Pois então, no pior tempo da vida, você vai semear. Você vai ser boa. Deixa eu só terminar com essa história. Lá na Bethesda, em Fortaleza, aí a Jerusa, que me ajudou hoje aqui, vai me ajudar de novo. Como é o nome daquela senhora que estava com câncer, que nós fomos visitá-la aquela tarde? Vou contando aqui a história, se você se lembrar do nome. Mas uma senhora da Bethesda estava com câncer. Chamou a minha Jerusa para ir lá visitá-la. E fomos lá visitá-la. Ela estava aparentemente ainda muito bem. Ela falou: pastor, eu estou com metástase, eu estou com câncer, com metástase no pâncreas, metástase no fígado, eu estou toda tomada de câncer. Os médicos dizem que não tem o que fazer. Aí eu, pastor, né, pentecostal, já fui dizendo assim: não, a gente vai. Quando eu ia dizer orar, ela falou: não é isso que eu quero, não. Chamei o senhor aqui para vir orar pela minha cura, não. Eu chamei vocês aqui, pastora Jerusa e pastor Ricardo, porque eu vou morrer dentro de alguns meses. E eu quero que vocês sejam meus parceiros para, nesse período entre o diagnóstico e a minha morte, eu reconcilie os filhos que estão brigados. Eu vou chamá-los aqui em casa. Eu vou cuidar das pessoas que estão feridas e que se feriram comigo em algum ponto da minha vida. Eu vou telefonar para as minhas amigas que faz tempo que eu não vejo e que a gente está sempre adiando. Eu quero que o senhor e a senhora me ajudem a organizar o meu tempo para essa brechinha de vida que eu tenho, para eu fazer valer a mensagem que vocês sempre pregaram no púlpito da igreja. E é isso que eu quero que você faça. Sabe por quê? Porque ninguém sabe aqui o tanto de vida que tem. Você pode morrer amanhã, você pode morrer num acidente de trânsito, você pode morrer... Todos nós, a vida é isso. Então faça o que você tem que fazer hoje. Fique em pé, vamos cantar, irmãos e irmãs, e vamos encerrar.